Fala pessoal, vamos para a questão discursiva 3 das vagas remanescentes da Unicamp 2021. Só colocando uma observação aqui, um aviso. Eu tinha visto uns dias atrás ou semana que o IFISP, Instituto Federal de São Paulo, estava com vaga aberta para transferência. Então é uma opção aí, principalmente para o pessoal que faz faculdade particular, né? Acho que é uma opção muito interessante, tá? Os cursos deles são muito bons, principalmente as licenciaturas. Então só fiquem espertos, né? Porque lá tem curso noturno, etc e tal, né? Então, deixado o recado, beleza? Vamos lá. O valor de cada viagem pago em reais a um motorista de aplicativo é dado pela seguinte fórmula. Tá, daqui é o que é pago. Em que cai a distância percorrida em quilômetros na viagem e teu tempo de duração da viagem em minutos. O custo da viagem é dado por CDK, né, essa expressão, em que R é o valor do litro do combustível em reais. C é o consumo do automóvel em quilômetros por hora e M é o custo em reais da manutenção do automóvel por quilômetro. Suponha que a distância percorrida em uma viagem média seja de... Tá, distância percorrida, viagem média de 15 km. E que o tempo médio, então tempo médio, de duração da viagem seja de 20 minutos. E as unidades estão certinhas, né? Quilômetros e minutos, tá bom? Então já está nas unidades corretas, não precisa converter, tá? A. Quando o motorista utiliza o próprio veículo, há um custo adicional referente ao seguro e impostos. É a questão da uberização, né, do trabalho. Se o custo mensal de impostos e seguro for de R$300, qual o número mínimo de viagens que o motorista precisa fazer em um mês para não ter prejuízo? Então, em um mês. Considere R igual a R$4 por litro. C, consumo do automóvel em quilômetros por hora, está aqui 10. E M é o custo em reais de manutenção. E o R é o valor do litro do combustível em reais, tá? Então é o seguinte, quando o motorista utiliza o próprio veículo, o custo ao seguro e impostos. Se o custo mensal, esse é o custo mensal, é de 300, tá? Então, ó, ele fala que para cada viagem no problema, cada viagem, ou seja, considere uma viagem, tá? Um dia de viagem. A gente paga, então o que é pago em um dia, pago, um dia, tá. Então o que ele recebe é dado por essa expressão, né? E aí ele fala que a viagem média, supõe que a distância para uma viagem média seja de 15 km e o tempo 20 minutos. Então a gente vai colocar aqui é referente a um dia, né? Então o seu percurso médio e o tempo, né? Tá na unidade certinha. A gente substitui e vai dar 1 vezes K, tá? K vale 15, mais 0,2 e o tempo que vale 20. Então isso daqui vai dar 1 com mais 15. Aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 com 10 aqui. Fica 10 elevado a 0 que dá 1. 2 vezes 2, 4. Então vai dar 15 com mais 1, 16, com mais 4, 20. Então, teve um gasto em um dia, na média de um dia aí, teve um gasto de R$20, tá?
que suponha que é reais, tá? Beleza. E em um dia, o custo da viagem é dado por, então, o que é pago que a gente recebe e o custo que é o que tira da gente, né? A gente tem um pagamento, vai tirar isso no dia, né? Que a gente teve de gasto de referente a gasolina, manutenção, etc., que é dado por essa função aqui. Tá? Então, o que é gasto um dia? Então, a gente vai ter C, 15 quilômetros. Beleza? Substituir aqui nessa expressão. Então, a gente tem um R que ele deu aqui, que vale R$4, dividido por consumo do automóvel, que é 10. Já está nas unidades certinho, tá? Quilômetros por litro, ele deu tudo certinho, ó. Em reais, quilômetro por litro e também está certinho. Manutenção, tá? Todas as unidades estão certas, não precisa fazer conversão. Ele poderia pedir para converter, tá? Aqui vai ficar 15 mais o M, que vale 20 centavos por quilômetro, vezes a distância que é 15. Então, isso aqui vai dar o quê? A gente pode simplificar aqui por 5, por 5. Esse cara aqui deu 3. Esse cara aqui deu 2. Aqui vai ficar 4 vezes 3, dividido por 2, mais 2 vezes 10 a menos 1 vezes 15. 15 vezes 2, 30. Com 10 a menos 1, 3, tá? Aqui eu simplifico, 4 por 2 dá 2. Então, esse daqui vai dar 2 vezes 3 com mais 3, que é 6, mais 3, que dá 9. Então, a gente tem que o nosso custo em um dia foi R$9. Então, em um dia, o nosso lucro foi quanto? Descontando impostos, tá? É lucro sem impostos. Em um dia. Tá? Então, a priori, vou colocar L, tá? Vai ficar o gasto menos o custo. Tranquilo? Então, isso daqui é para 1. Em um dia. Se a gente passar por 2 dias, concorda que isso daqui vai ser 2, 3, etc. Concorda comigo? Então a gente tem que ir um mês para a gente ter lucro. Então deixa eu ver aqui o que ele quer. Qual o número mínimo de viagens tá? Então é o seguinte. Não necessariamente ele precisa trabalhar todos os dias para ter lucro. Então ele vai ter que trabalhar suficientemente tal que o pagamento dele, né, cubra o custo em todos os dias que ele vai trabalhar, menos o valor fixo de imposto do mês. Então, se ele não trabalhar nenhum dia, ele vai pagar aquele valor de imposto, que é os R$300 no final do mês, tá bom? Então, isso daqui é para um dia. Então, vamos falar que ele trabalhou 2 dias. Então, aqui a gente multiplica por 2. E a gente multiplica por 3, entendeu? E esse daqui vai ser o lucro sem os impostos. Aí você pode contar 30 dias. Então, isso daqui vai ficar 30 menos 300, que vai ser o lucro se ele trabalhasse todos os dias. Agora, a gente quer o lucro mínimo. Então, lucro mínimo vai ser o quê? Vai ser o nosso L vezes, que é igual a o número de viagens
Vou colocar esse símbolo aqui com V, tá? Que isso daqui significa número ou cardinalidade, vezes, então, número de viagens. Esse termo aqui é só referente ao que você trabalhou, né? Você não vai ter o consumo, manutenção se você não trabalhou. E o pagamento também não. Então, esse daqui está atrelado. Só que o imposto é fixo no final do mês. Então, menos 300. Então, o número de viagens mínimo vai ser esse cara aqui. Então, para ter o lucro, esse cara tem que ser maior que 0. Então, a gente acha o mínimo. Tranquilo, entendeu? A gente só substitui agora. Então, a gente tem 1 aqui e o 2. Então, e aqui eu vou chamar de 3. Então, substituindo 1 e 2 em 3, a gente tem o número de viagens, o gasto, que é 20, menos 9, que é o custo, né, com todos os gastos referentes ao carro, menos o imposto. Soma 300 dos dois lados, a gente tem que o número de viagens, 20 menos 9 dá 11. Isso aqui é maior que 300, tá? Então, a gente vai ter que... Esse daqui vai ficar... Dividir por 11 dos dois lados. Então, fica que o número é maior que 300 sobre 11. A gente vai ter que fazer essa divisão, tá? Então, isso daqui dá aproximadamente o quê? Deixa eu ver aqui. 300 dividido por 11. Aproximadamente 27,3. Aqui vai dar aproximadamente. Isso daqui implica que o número de viagens é maior que 27,2 na verdade. Porque 27,2 tal, tem que respeitar a desigualdade, né? Qual que é o inteiro mais próximo, né? Ele vai ter que ser maior. Então, o inteiro mais próximo vai ser 28. Então, portanto, o número de viagens mínimo é igual a 28, tá? Então, essa daqui é a resposta da alternativa A. Fala, pessoal. Continuar aqui resolvendo. Agora o item B. A função C de V, tá? Tá aqui expressa, né? Beleza. Descreve a taxa de consumo de combustível em litros por quilômetro de um automóvel em função da velocidade. Taxa lembra lá do cálculo, tá? Em uma viagem de 17 km, a velocidade do veículo aumentou linearmente de 0 até atingir 80 km por hora. Tá aqui, aumentou linearmente. Nos 2 primeiros quilômetros, tá aqui, os 2 primeiros, e manteve-se em 80 km por hora, ou seja, manteve-se constante. Nos 12 km seguintes, nos 3 km finais, ou seja, nos 12 seguintes vai ser 2 mais 12 que dá 14. Nos 3 km finais, o motorista reduziu a velocidade linearmente até parar o carro. Então, ele reduziu até parar. Qual o consumo total do veículo em litros? Então, a gente sabe que a unidade do C, do consumo, é litros por quilômetros. Daqui é uma taxa de variação. Aí, taxa de variação, você lembra da derivada, né? Então, isso daqui a gente podia associar com a derivada da quantidade de litros por, ou derivada do volume, se vocês preferirem, tá? Pela posição, né? Quilômetros. Como a velocidade é descrita linearmente em função de quilômetro, ou seja, posição, a gente tem que a velocidade
uma função da posição, logo, e tal que essa posição pertença ao intervalo 0,17, fechado, logo, o consumo é uma função composta, né, da posição. Tranquilo? Então, se esse cara depende da posição consumo, a gente consegue integrar esse cara aqui, né? Então, isso daqui vai ser a integral. Esse cara vai depender de x. E aí tá tudo certo, né? Basicamente, temos que fazer integrais. Esse cara... E é isso aí, beleza? Esse cara aqui, o litro, ou volume, não corresponde à área embaixo desse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ó, vai ser quilômetros quadrados sobre hora. Essa era abaixo do gráfico. Não quer dizer que essa é integral, tá? Por favor. A gente precisa entender o comportamento porque ele vai ser uma função composta, tá? Então vamos lá. Então a gente vai descobrir quais as funções aqui nos trechos. Esse daqui é o mais simples, então a gente sabe que essa parte aqui vai ser 80, tá? Função vai ser 80. O que está em amarelo, a gente sabe que o coeficiente linear é igual a zero, porque ele parte do zero, então a gente só precisa determinar o coeficiente angular, tá? Então o coeficiente angular vai ser igual à tangente desse ângulo. Esse daqui vai ser o cateto oposto, que vale ΔV, ou 80, sobre o cateto adjacente, que vale 2. Então, esse daqui é 80 sobre 2, que é igual a 40. Logo, nessa parte, a nossa função linear é 40 vezes x. Tá? E agora só falta o que está aqui em laranja. Tá bom? Então, aqui é o seguinte. Vamos calcular o coeficiente linear dessa parte. Então, vai ficar... Vou chamar de esse cara de A1, A2. Vai ser a menos a tangente de beta, tá? Porque o coeficiente linear tá... coeficiente angular, desculpa, está associado a este ângulo aqui, tá? A gente pode fazer desta forma aqui. 180 menos esse cara, tá? Não tem problema. Só lembrar que tem um negativo. A gente pode pegar esse cara aqui e vai ficar positivo. Só colocar o negativo por causa que a função é decrescente, tá bom? Então esse daqui vai ser cateto oposto, que é 80, beleza? Cateto oposto 80, então vai ficar menos 80 sobre o cateto adjacente, que aqui vale 3. Pronto, determinamos nosso coeficiente angular, só falta o linear. Olhando para o gráfico, a gente sabe que na posição 14 ele vale 80 km por hora e na posição 17 ele vale 0. Então, eu vou usar esse cara aqui que é mais simples. E a gente sabe que a função linear é dada por A2x mais B2, tá? Função de primeiro grau. O A2 vale esse cara aqui. Então, esse daqui vale menos 80 sobre 3x com mais B2. Basta a gente determinar o B2, eu vou usar esse dado aqui, tá? Então, vai ficar V de 17 igual a 0. Isso aqui implica que menos 80 vezes 17 sobre 3 mais B2 igual a 0. Logo, nosso coeficiente linear é 80 vezes 17 sobre 3. Então, nossa função aqui vai ser menos 80 sobre 3 vezes x, mais 80 vezes 17 sobre 3, tá bom? A gente pode fatorar, etc. Então, nossa integral vai ser... A gente tem esse cara aqui. Tranquilo? Então, esse daqui vai ficar L integral de C
v de x dx no intervalo de 0 até 17. A gente vai quebrar em 3 partes, que a gente sabe que tem as 3 funções aqui. Então, de 0 até 2, de 2 a 14 e 14 a 17. Então, de 0 até 2, a gente tem C, o nosso V é 40x nessa região. Tá, aqui eu coloco 40 vezes x, dx, mais 2 até 14. Nosso C é constante, vale 80. dx, e aqui 14 a 17. E vamos ver se dá espaço. Nosso C vai ficar 80 sobre 3, com 17 menos x, dx. Tranquilo? Então, vou chamar esse cara aqui de 1. Vou chamar esse cara de 2. Vou chamar esse cara de 3. Beleza? Então, a gente tem que L1 vai ficar de 0 até 2. Esse cara aqui a gente vai pegar a nossa função. Tá aqui, deixa eu até copiar ela. Então, CV de x, é só substituir, né? Então vai ficar 0,3 menos, fazer 3 vezes 10 a menos 1. 3 vezes 10 a menos 1. Aqui a gente tem 1, 2, 3. Menos 8 vezes 10 a menos 3. Eu substituo agora, né? O V por 40x. Tá, aqui vai ficar 4 vezes 10, x. Mais, e aqui tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 8 vezes 10 a menos 5. 40x ao quadrado. 4 vezes 10 ao quadrado. X, né? Tudo isso daqui, dx. Então, nossa integral vai ficar... Vamos ver o que dá para simplificar aqui. 0 até 2. A gente tem um 3 vezes 10 a menos 1. Aqui, 10 a menos 3 com 10 vai ficar 10 a menos 2. Então, 8 vezes 4 vezes 10 a menos 2 de x. Mais 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, 10 a menos 3. Então, 8 vezes 4 ao quadrado, 10 a menos 3. Certo? dx. Então, vou deixar para cá. Isso aqui vai ficar, a gente coloca 10 a menos 1 em evidência. Sai para fora. E isso daqui vai ficar integral de 0 até 2, de 3 menos 8 vezes 4. Aqui tem um x ao quadrado que eu esqueci. E a partir desta parte aqui, a gente pode fatorar o 10 a menos 1, né? Então, a gente pôr 10 a menos 1 em evidência, vai ficar integral de 0 até 2, 3, menos 8 vezes 4, 32, que fica 10 a menos 1, vezes x, mais 8, 4 ao quadrado, 16. Aqui tira 1 que sai em evidência, fica 10 a menos 2, vezes x ao quadrado, dx. Então, a integral disso vai dar 10 a menos 1, vezes tudo isso daqui, né? Então, a integral de 3, 3x, menos 32, 10 a menos 1. Potencial 1 vai ficar x ao quadrado sobre 2.
Esse cara aqui vai dar 16. Mais 8 vezes 16. 10 a menos 2. Esse x quadrado fica x ao cubo. Sobre 3. Isso daqui, intervalo 0,2, né? O 0 vai ficar 0, então a gente só tem 2. Nossa, eu não suporto questão só de fazer continha assim. Enfim, 10 a menos 1. Aqui vai ficar 3 vezes 2. Aqui vai ficar menos 16 vezes 2 ao quadrado. Tá? Que dá 4. Mais 8, aqui 10 a menos 1. Mais 8 vezes 16, fazendo a calculadora, dá 128. 128 vezes 10 a menos 2 sobre 3, isso é divisível? 8. 9, 10, 11, não é divisível por 3. E aqui 2 ao cubo, que dá 8. Beleza? Então essa continha aqui vai dar o quê? Então fica 10 a menos 1, 3 vezes 2 dá 6, certo? Com menos 16 vezes 4, 16 vezes 4 dá 64, com 10 a menos 1, menos 6,4, mais 128 vezes 8 dividido por 3, 128 vezes 8 dividido por 3, dá 341 aproximadamente, vezes 10 a menos 1, 10 a menos 2, 3,41. Então, 3,41. Se fazem essa soma aqui, vai dar 10 a menos 1 vezes 6 menos 6,4 com mais 3,41. Dá 3,01. Tá? Com 10 a menos 1, é 3,01. Com 10 a menos 1, isso dá aproximadamente 0,301. Beleza? Então, portanto, o primeiro trecho é aproximadamente 0,301 litros. Agora fazer o segundo, que eu acho que é bem mais fácil, né? Que é o linear, que vai de 2 a 14. Então, nosso L2 vai ficar integral de 2 a 14 e C de 80. Consumo é função da velocidade 80, né? dx. Aqui vai ficar 2 a 14 e substitui, fica 0,3 vezes menos 8 vezes 10 a menos 3 vezes 80 mais 8 vezes 10 a menos 5 vezes 80 ao quadrado dx. Isso daqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. Né? Dá para deixar o 10 a menos 1 em evidência. Aqui vai ficar integral de 2 a 14. 3 menos 8 ao quadrado. Sai um 10 a menos 1, fica 10 a menos 2 com 10, 10 a menos 1. Certo? Mais 8 com 8 ao quadrado, 8 ao cubo. 10 a menos 5 com 10 a segunda, 10 a menos 3, tirou 10 a menos 1 para fora, 10 a menos 2. dx. Esse daqui vai ficar
igual a 10 a menos 1, integral de 2 a 14. Isso daqui fica 3 menos 64 com 10 a menos 1, 6,4. 64 vezes 8. 512 com 10 a menos 2, 5,12. dx 10 a menos 1, integral de 2 a 14, esse cara aqui deu quanto? 3 menos 6,4, com mais 5,12. 1,72. dx. O cara pode sair para fora da integral, fica uma integral em função de x, né? Então vai dar 1,72 com 10 a menos 1 vezes x nos limites de integração de 2 a 14. Então isso daqui vai ficar 1,72 vezes 10 a menos 1. E aí vai calcular no limite de 14 e 2, né? Então fica 14 menos 2, que dá 12. Então 1,72 vezes 12 vezes 10 a menos 1. Esse daqui vai dar vezes 12 vezes 0,1. Aproximadamente, exatamente 2,064. Beleza? A gente não aproximou nada dessa vez, certo? Só na primeira lá, no último termo. Então, portanto, o L2 vale exatamente 2,064. E agora o último trecho, que eu acho que deve ser o mais chato de todos. Esse daqui, né? O L3 tá aqui. Deixa eu conferir. 17 menos x, tal. Vamos lá. Nosso L3, que é integral de 14 até 17, C de 80 sobre 3, 17 menos x, dx, deixa eu ver se é isso. Sobre 3 é 7 menos x, é isso aí. Tranquilo? Vamos lá. 14 até 17. Nossa expressão é esse carinha aqui. Vamos lá. Então, vai ficar integral de 14 a 17 de 0,3 menos 8 vezes 10 a menos 3 com esse cara aqui. Então dá 80 sobre 3 vezes 17 menos x, mais 8 vezes 10 a menos 5 vezes 80 sobre 3, 17 menos x, tudo isso ao quadrado, dx. Opa, fechar aqui a chave, dx. Então aqui, pessoal, dá pra gente fazer uma mudança de variáveis, né? Chamar esse cara aqui de u. Então, u é igual a 17 menos x, du vai ficar menos dx. É só fazer a derivada do u em relação a x. Então dx vai ficar igual a menos du, e a gente troca esse cara por u. Logo o limite de integração vai ficar, né? A gente tem o u tal. Então para x igual a
14, a gente tem que U é igual a 17 menos 14, que é 3. E para x igual a 17, a gente tem que U é 0. Beleza? Logo, isso daqui vai ficar... O dx troca por menos du, então vai ficar menos a integral de onde é 14 vira 3, onde é 17 vira 0. Tá bom? 0,3, 3, 10 a menos 1, menos 8 com 8, 8 ao quadrado, 10 a menos 3 com 10 vai ficar 10 a menos 2, sobre 3, aqui vai ficar U, né? Mudança de variáveis, mais 8 com 8 ao quadrado, 8 ao cubo, 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, 10 a menos 3, sobre 3 ao quadrado, e esse cara aqui vai ficar U ao quadrado, d de U. Mais fácil que ficar fazendo distributiva, tá? E calculando um por um. Só mudança de variáveis aqui. Então vai ficar... O menos eu posso inverter a integral, usando a propriedade integral, fica 0 até 3, né? E aí temos que 10 a menos 1 posso pôr em evidência. Isso daqui vai ficar 3, com menos 8 ao quadrado. Vou deixar 8 ao quadrado, né? Que é 64. Fazer assim então. 10 a menos 1 sobre 3 vezes U, com mais 8 ao cubo, que era quanto? 64 vezes 8, 512. 512 vezes 10 a menos 2, né? Tiram para fora. 3 ao quadrado, U ao quadrado, du. Faz essa integral aqui, vai ficar 10 a menos 1, fazer integral. Então vai ficar 3U menos 64, 10 a menos 1, sobre 3 vezes U ao quadrado sobre 2. Esse cara simplificou, deu 32. Com mais 512 vezes 10 a menos 2, com 3 ao quadrado, vezes U ao cubo sobre 3. Então aqui vai ficar 3 ao cubo embaixo. Os limites de 0 até 3. Então, no 0 a gente não calcula nada. Você viu como facilitou fazer mudança de variáveis? Então, isso daqui vai ficar 10 a menos 1, com 3 vezes 3, né? Menos 32 com 10 a menos 1, vezes 3 ao quadrado sobre 3, com mais 512, vezes 10 a menos 2, com 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo. E aí a gente simplifica esse cara com esse, né? A gente faz esse cara aqui vira 1. E aí temos que 10 a menos 1, 9, com menos 32 vezes 3 vezes 10 a menos 1, com mais 512 vezes 10 a menos 2. Então isso daqui é 10 a menos 1, 9, 32 vezes 3, parece que é mais simples que a primeira integral, 96, com 10 a menos 1, 9,6, com mais 512, 5,12. Deixa eu ver a primeira aqui. Tá.
Então, faz essa conta aqui, vai ficar 10 a menos 1 vezes 9 com menos 9,6 com mais 5,12. 4,52 com 10 a menos 1. Isso daqui deu 0,452. Exatamente, né? Portanto, o L3 é 0,452. Logo, o consumo total vai ficar a soma de tudo, né? Então, consumo total, que é o nosso L, vai ficar a soma dos 3 L's, né? O primeiro L deu 0,301, então por conta do primeiro isso daqui vai ser aproximado, tá? 0,301, o resto deu tudo exato, L2 e L3, mais 2,064, mais 0,452. Isso daqui deu 0,301 mais 2,064 mais 0,452. 2,817 litros. Tranquilo, pessoal? Isso aí.